Então vamos lá. O item C da questão ele pede que a gente calcule a corrente elétrica em todo o circuito. Para a gente encontrar essa corrente elétrica é só aplicar a primeira lei de Ohm. Como eu venho falando já há algumas semanas, circuito é muito bacana de trabalhar, né? Porque de equação só vai ter uma, U igual a R vezes I, pelo menos até agora, né? Quando se fala em resistor. A gente começar em gerador vai ter a equação de gerador, mas aí é assunto mais para frente. Mas resistores é isso, U igual a R vezes I, uma risada intensa. Como ele quer a corrente, eu vou isolar essa corrente da equação, então vai ficar a tensão dividida pela resistência equivalente, já que ele pediu a corrente do circuito inteiro. Se ele pediu a corrente do circuito inteiro, eu tenho que utilizar a resistência equivalente desse circuito no meu cálculo. E essa resistência equivalente eu encontrei no item anterior, foi 12 dividido por 35, tá vendo? 12/35. Repito, use em forma de fração, porque se você usar o valor aproximado, você não vai encontrar a corrente exata do teu circuito. Então, na hora de substituir aqui, ó, a tensão é a tensão que foi dada na questão, é de 24 volts, mas a resistência equivalente você vai utilizar 12/35 e não 0,34, como a gente viu no item anterior. Então vai ficar isso aqui, ó, 24 dividido por 12/35, resolvendo aí a divisão de frações, você vai ter aí extremos vezes extremos dividido por meios vezes meios, né? Extremos por extremos, meios por meios. Então você vai ter aqui, ó, que 24 vezes 35 dividido por 12 vezes 1, que é o próprio 12. Vocês estão no terceiro ano, não ia detalhar isso aí. Aí é a matemática básica. 24 vezes 35 dividido por 12. A maneira mais fácil de fazer isso aqui é dividir logo esse 24 por 12, né, que dá 2. Então fica 2 vezes 35, que dá 70 amperes. É a corrente do nosso circuito, né? Então nosso circuito inteiro, com esses 3 resistores, ele demanda uma corrente de 70 amperes. No item D, ele pede que a gente calcule, né, determine a intensidade da corrente em cada um dos aparelhos. Então, de novo, é a mesma fórmula. Resistores é bom demais trabalhar porque a fórmula é a mesma. Só precisa ter cuidado na hora de montar o esquema elétrico e na hora de separar quem são os elementos envolvidos em cada parte desse esquema elétrico, desse circuito elétrico. Então vamos lá, aplicando a mesma equação que usamos no item C, só que agora para cada um dos resistores nós vamos ter isso aqui, ó. A corrente no resistor 1 será a tensão aplicada ao circuito dividido pela resistência do resistor 1. A corrente do resistor 2 é tensão dividida por R2 e a corrente do resistor 3 é a tensão dividida por R3. E aí é só substituir, né? Tensão 24 volts para todo mundo. A resistência do resistor 1 é de 1,5 ohms, do resistor 2 4 ohms e o resistor 3 é 0,5 ohms. Fazendo aí as devidas divisões, você vai encontrar aqui a corrente elétrica no resistor 1 é de 16 amperes, a corrente elétrica no resistor 2 é de 6 amperes e no resistor 3 é de 48 amperes. É interessante vocês notarem que se você somar todos esses valores, você vai encontrar 70 amperes, que é justamente o valor da corrente geral que a gente tinha calculado no item C. Fica até como dica aí para vocês de fazerem essa soma, porque aí você, se der o valor igual, já é um indício, já é uma chance a mais de você ter acertado a questão, né? Se der a soma, der um valor diferente do valor que você encontrou para a corrente geral anteriormente, então você fez alguma conta errada, se atrapalhou aí em alguma substituição. Então aqui, ó, 16 mais 6 mais 48 dá realmente 70 amperes, então nosso circuito está equacionado de forma correta. Então, nós fizemos todos os cálculos corretinhos aí. O item E, ele diz aqui o seguinte, ó, determine a DDP, ou seja, a tensão em cada resistor. Pessoal, o item E é uma mão com açúcar, né? Se a associação é em paralelo, a tensão em cada resistor é igual. Então, se ele diz que a pilhazinha fornece 24 volts de tensão ao circuito, então cada um dos 3 resistores vai receber uma tensão de 24 volts. Como eu já falei em outras aulas, é o que acontece em nossa casa, né? Para cada tomada que você tem aí na tua casa, você tem 127 volts. Para cada lâmpada que você tem em sua casa, você tem 127 volts. Todas as tomadas de tua casa, todas as lâmpadas de tua casa estão ligadas em paralelo.
Você tem uma rede geral que vai do contador de energia até o fundo da casa, são aqueles 2 fios lá de 6 milímetros de espessura. E nessa rede geral, você vai ligando aí os elementos que você quer nesse circuito. Por isso que esse desenho aqui esquemático, esse daqui, ele é mais didático e mais fácil de entender, porque é ele que a gente usa em nossa casa. Aqui a tua fonte é representada, ou melhor, né? Essa representação da fonte aqui é o teu contador de energia. Esse fio aqui e esse daqui de baixo representam a rede geral da tua casa, são os 2 fios que vai de fora a fora na tua casa. E cada um desses elementos aqui, ou desses resistores, representam as tomadas que tu faz a ligação, as lâmpadas e por aí vai, né? Então tá todo mundo ligado em paralelo. Se tu desligar a lâmpada da cozinha, tu não vai mexer no brilho da tua televisão, por exemplo. Se tu liga a geladeira, tu não vai acabar aí, ou melhor, se tu desliga a geladeira, tu não vai desligar o ferro com essa ação, né? Por quê? Porque todos esses elementos estão ligados em paralelo, são ramos independentes do teu circuito. E para finalizar aqui a questão, só falta um item, ela diz o seguinte: se um dos resistores é retirado do circuito, a corrente nos outros resistores será alterada? Justifique. É o que eu acabei de falar, né? Como a ligação está em paralelo, você tem ramos independentes para cada um dos elementos. Então, se você retirar um dos elementos, nada se alterará nos outros elementos. A corrente deles permanece a mesma, a resistência é uma constante, né? Permanece a mesma, e a tensão ela permanece a mesma também. A única coisa que vai se alterar é a corrente elétrica geral. Quanto mais elementos em paralelo você tiver, é lógico que mais corrente geral você vai ter no teu circuito. Então, se eu começo a desligar os elementos em paralelo do circuito, a corrente total, a corrente geral, ela vai diminuindo, ela vai caindo. Por isso que uma das formas simples que você tem de, por exemplo, dimensionar os disjuntores de tua casa é você fazer um cálculozinho simples prévio de qual é a corrente elétrica que cada elemento que tu vai ligar em casa ela suporta. Isso eu já ensinei vocês a fazerem, né? É só pegar a potência que vem lá no teu aparelho e aplicar a equação da potência elétrica, que é potência igual a corrente vezes tensão, né? Π. E a tensão você sabe, que é de 127 volts, a potência vai estar no aparelho e é só tu isolar a corrente e calcular. Então você pode calcular a corrente em todos os aparelhos de tua casa e você soma essas correntes todas. Por quê? Porque todo mundo vai ser ligado em paralelo e a corrente geral da tua casa vai ser a soma dessas correntes. Se essa soma ela tiver um valor igual ou menor do que a soma dos limites dos resistores que você tem lá no quadro de distribuição, então é um indício de que esse quadro ele foi bem projetado. Agora, se tu somar essas correntes e elas derem um valor além da soma dos disjuntores que tu tem lá no quadro, então, consequentemente, você ligar todos esses elementos ao mesmo tempo, o disjuntor vai disparar, porque você vai ter uma sobrecarga de corrente e vai aí desligar o teu circuito elétrico. Claro que essa é uma maneira simplificada de se fazer isso, né? Quando você vai dimensionar quadro, você tem que pensar em cada ramo que você vai criar no teu circuito, para em cada ramo você colocar o disjuntor aí específico, né? Inclusive essa é a atividade prática de hoje, que vai ser postada mais tarde, vocês vão ter que descobrir isso na casa de vocês. Vocês vão ter que fazer uma varredura na casa de quais são os aparelhos elétricos que vocês têm, geladeira, TV, aparelho de som, lâmpadas e por aí vai. Pegar a potência desses aparelhos, usar a equaçãozinha da potência para encontrar a corrente de cada um deles. No final vocês somam essas correntes todas e depois vão lá no quadro de disjuntores, vejam lá a indicação de todos eles, somem todos eles e comparem esses dois valores. E aí vocês vão ver se os valores estiverem, as correntes que você somou para os aparelhos estiverem iguais ou abaixo da corrente dos disjuntores, teu circuito, creio eu, que está pelo menos matematicamente coerente, né?
Se a soma das correntes dos aparelhos estiver além da soma dos resistores, aí teu circuito, se for ligado tudo ao mesmo tempo, vai ter problema. Então essa será a prática de hoje à tarde. Todo o roteirozinho vai estar esquematizado para vocês daqui a pouco, beleza? Então esse foi o nosso exercício. Se vocês quiserem aprofundar, resolvam aí as questões 15 e 16. Claro, essas duas aqui são extras, eu não vou cobrar a pontuação de vocês em relação a elas. Mas se vocês quiserem aprofundar, resolvam. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu, até a próxima.